pessoal, voltamos aqui com a programação em blocos da tela 2 do aplicativo de equação de segundo grau. Então, lembrando aqui o que a gente fez, né? A gente calculou o delta e já substituiu lá naquela legenda. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E vocês lembram agora como que a gente calcula as raízes, né? Então a gente tem uma formulinha que é menos b mais ou menos a raiz desse delta, né? O delta a gente já está calculado ali em cima. Então uma raiz é menos b mais a raiz de delta, e a outra raiz, no caso a raiz da equação de segundo grau, é menos b menos a raiz de delta, lembrando que é dividido por 2 vezes o a, né? As raízes. Então a gente vai buscar operações matemáticas para expressar isso aqui, só que em blocos, né? Então a gente criou duas variáveis globais justamente para armazenar esses valores das raízes, né? Então agora a gente vai ajustar, na verdade, as variáveis globais para o valor que a gente quer. A primeira vai ser menos b mais a raiz do delta dividido por 2 vezes o a. Então, na raiz 1, a gente vai fazer essa operação matemática. Então, vamos simplesmente buscar construir isso, né? Então, a primeira operação matemática é uma divisão que a gente vai buscar, né? A gente tem elementos no denominador e numerador. No numerador é menos b mais a raiz quadrada do delta. Então a gente troca o sinal do b, né? Trocar sinal do b.texto, que a gente está aqui em cima, eu vou buscar ele aqui em cima. Então o menos b, ele está trocando o sinal do b, né? Se o b é negativo, menos um negativo fica mais, ou seja, o menos age como um trocador de sinal ali. Na verdade eu me precipitei, eu tenho que colocar uma operação matemática aqui de soma, né? Porque é b mais uma raiz quadrada. Então antes de colocar o b ali, eu coloco uma soma. Então é b mais a raiz quadrada. Eu busco aqui a raiz quadrada. Mas aqui para baixo também, cadê? Raiz quadrada. De quem? Do delta.texto. Que a gente tem aqui em cima também, que eu vou duplicar, ó. Lembrando que, mesmo se eu não quiser duplicar, eu posso vir aqui embaixo, nos nossos blocos, acho esse delta, que é, lembrando, aquela legenda que a gente deixou em branco na nossa interface, e busco aqui o delta.texto e arrasto para ali, para nossa programação, certo? Então a gente tem que a raiz 1 é menos b, mais a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a, né? Então eu preciso agora de uma operação matemática de multiplicação. Um número, né, que é 2 vezes, então eu vou buscar um número, vezes o a que eu tenho aqui em cima, eu vou duplicar o a. Então eu vou aqui 2 vezes o a. Vocês conseguem ver? Então a gente completa a primeira raiz, que o nosso programa vai calcular essas operações matemáticas e mostrar para o usuário. Então aqui ele está ajustando a variável global raiz 1, que a gente tinha botado como 0, para o valor de menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Vou fazer a mesma coisa para a raiz 2. Vou até duplicar aqui essa raiz 1. Encaixo aqui, troco para a raiz 2, certo? Que é menos b, só que agora é menos a raiz quadrada do delta. Eu só preciso então trocar uma operação matemática, em vez de ser uma soma, é uma subtração aqui em cima. E aí eu coloco aqui o trocar o sinal de b, que é o menos b, menos uma raiz quadrada, joga esse aqui fora, dividido por 2 vezes o a.texto, né? E aqui a gente já calculou as raízes. Agora a gente precisa mostrar essas raízes
para o usuário, certo? Então a gente vai ajustar justamente aquela legenda que a gente deixou em branco, que era a legenda raízes, né? Cadê aqui? Raiz embaixo da legenda 6. A gente vai ajustar ponto raízes ponto texto. Igual a gente fez aqui no delta.texto. E a gente vai mostrar duas variáveis, né? Então a gente junta as duas variáveis aqui com o texto. A gente busca aqui juntar. Eu vou juntar, na verdade, 3, né? Aqui. Cadê? Peraí. Vou buscar um texto. Vou colocar aqui mais uma cadeia para aparecer 3 opções aqui do que eu posso juntar, certo? Então, esse texto aqui só vai ser para falar. Na verdade, primeiro deixa eu colocar as raízes, né? Para não confundir. Eu vou em variáveis e busco as raízes. Então eu obtenho a variável global 1, raiz 1, na verdade, e, agora sim, dou um espaço, e obtenho em variáveis aqui no canto esquerdo a raiz 2. Com esse passo, a gente já calculou as raízes, o delta, já substituiu aquela legenda que estava vazia pelo valor correto que o programa calcula matematicamente, certo? Só que agora tem um problema que a gente quer tratar aqui, que se o delta for menor que 0, a gente vai usar aquele notificador que a gente botou na nossa tela 2 para notificar o usuário falando que o delta ficou negativo e a gente não vai conseguir calcular, certo? Então a gente, aqui nessa ferramentinha aqui do bloco de nosso bloco de condição, a gente vai alterar aqui, colocar mais um senão. Se então senão. Se o delta for maior que 0, então calcula do jeito que é para calcular, né? Nossa fórmula matemática aqui. Se não for maior que 0, a gente vai adotar um procedimento, que é o que? Ajustar as raízes ponto texto. Vou tirar esse juntar aqui. Na verdade eu quero o texto aqui. Pera aí. Eu retiro só esse texto aqui e junto um texto aqui. Apago. Eu vou alterar esse valor para nada. Vou deixar em branco, certo? Caso já tenha uma raiz ali calculada anteriormente. E vou chamar o notificador 1. Vamos buscar aqui no bloco o nosso notificador 1. A gente chama notificador 1 ponto mostrar alerta. Coloco logo aqui embaixo, dentro do senão, certo? Vou duplicar aqui o texto e dizer que não é possível calcular as raízes, certo? E com isso a gente finaliza o nosso cálculo e o nosso aplicativo agora vai estar funcionando e calculando as raízes para as equações que o delta é maior ou igual a 0, certo? Vamos só fazer uma revisão aqui então com a nossa programação em blocos, lembrando que na tela 1, vou voltar aqui na tela 1, a gente tem essa programação simples, que é um evento. Quando a gente clica no botão 1, ele abre outra tela. A outra tela é o Screen 2. Vou clicar nela aqui e já abre os blocos dela. Nessa tela,
a gente inicializa duas variáveis globais, que é a raiz 1 e a raiz 2. A gente define que elas são zero de começo. Mas quando a gente clica no botão 1, ou seja, o nosso evento de clicar no botão 1, o que acontece nesse evento? Ele ajusta o delta para o valor que a gente quer. O valor do delta é b ao quadrado menos 4a vezes c. E também ele aplica a condição de que se esse delta for maior ou igual a zero, então ele vai poder calcular as duas raízes. Uma raiz sendo como o menos b mais a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. E a outra raiz é menos b menos a raiz quadrada do delta dividido por 2a. Né? Se o delta for igual a zero, a gente vai ter duas raízes iguais, né? Mas na verdade a gente sabe que é só uma raiz. E aqui, depois de ajustar as variáveis globais, a gente ajusta o texto daquela legenda que estava em branco lá na nossa tela para esse novo valor que a gente calculou. E caso o delta for menor que zero, a gente traz uma notificação para o usuário, que é para alertar ele, para ele mudar a equação do segundo grau que ele está querendo calcular, porque essa a gente não calcula, certo? Então a gente chama o notificador e mostra um alerta que não é possível calcular as raízes da equação que ele está criando ali, né? Então por esse vídeo é isso. Na verdade eu vou mostrar para vocês como que ficou esse aplicativo, né? Não vou terminar o vídeo agora. Então a gente agora vai pro telefone, que eu vou estar mostrando como que ficou esse aplicativo lá no telefone. Então estamos aqui agora no aplicativo do Meet App Inventor, que é o aplicativo que a gente usa para testar o que a gente faz na plataforma, certo? E antes de conectar, eu vou passar para a Screen 1, certo? Para a gente poder testar desde o começo. Esse aqui é o aplicativo Meet AI2 App Inventor. Na verdade é Meet AI2 Companion, né? Vocês já devem tá familiarizado com ele, porque a gente já usou lá no nível 1 para testar alguns aplicativos, certo? E então a gente conecta aqui o assistente aí e ele vai dar um código pra gente. Vocês podem escanear clicando em Scan QR Code ou só digitar aquele código no seu celular, que é RL, o meu no caso aqui, ele sempre muda. E eu conecto with code, connect with code. Ele vai renderizar, vai demorar um tempinho para aparecer na tela, mas aparece. Equação de segundo grau. Aqui está a primeira tela que a gente programou. Quando eu clico em começar, ele já muda para a segunda tela e já altera também aqui na plataforma, vocês estão vendo, né? Então foi assim que ficou o nosso aplicativo, né? Vocês percebam que dentro da caixa de texto tem o dica para, né? A gente pode retirar isso aqui no Designer, ó. Clicando em cada caixa de texto, na propriedades, tem uma propriedade dica. Dica era para a caixa de texto 1. A gente tira, aperta Enter e ela some aqui do nosso aplicativo. Vou fazer isso com todas. Com A, com B e com C, né? Posso colocar aqui o B também, ó. Como eu estou no B, deixa eu ver se fica legal. Ah, pode ser. Vou colocar então no A também, ó. Na dica eu coloco a letra que seria, que corresponde à equação do segundo grau, né? E fica ax ao quadrado mais bx mais c. E agora vou testar aqui com alguma equação do segundo grau. Vou colocar 1, 4 e 2 e vou clicar para calcular. Ele já calculou o delta, que é b ao quadrado 16 menos 4 vezes 2, 8. 16 menos 8, 8. E aí
deu essas duas raízes negativas aí pra gente. A gente pode estar melhorando aqui também esse aplicativo, né? E a interface, pessoal. Vocês veem que a letra aqui ficou pequena na minha tela do telefone. Meu telefone é grande. Então vocês podem estar ajustando isso aí também e melhorando o aplicativo, né? Aqui a gente só está passando mesmo como fazer o básico dele, a base dele, para vocês estarem só alterando coisas simples, né, do designer também, que vai depender do jeito que vocês querem que o aplicativo fique. Eu encorajo bastante vocês a melhorarem o aplicativo, né? A gente pode também estar tratando alguns erros, né? Lembra que a gente não calcula a equação quando o delta é menor que zero? Vocês podem implementar um outro algoritmo para calcular. A gente sabe que matematicamente existe um jeito de calcular raízes imaginárias, né? Então vocês podem estar adicionando aí também esse algoritmo matemático lá na programação em blocos, né? Para dar uma ideia, eu realmente ainda não fiz, mas dentro da nossa condição, né, aquele se, então, senão, no senão vocês podem estar substituindo ali, ajustando as raízes para aquele algoritmo que calcula as raízes imaginárias. Eu só não sei se o Meet tem um número imaginário i, né? Eu acho que não. E aí que ficaria complicado, mas de repente se você usar um texto para substituir o i, talvez funcione, né? Eu só estou dando uma sugestão aqui para vocês, né? Vocês podem tratar também quando o usuário ele digita uma letra. Vamos ver o que acontece quando eu digito uma letra, ó. Ele aparece que a operação não pode ser feita. Mas vocês podem estar tratando isso aí também. O tratamento de erros é uma parte importante da programação, né? Você saber todos os possíveis erros que o seu programa pode dar, e aí você contorna ele com algumas soluções, né? Outra sugestão também quando o usuário não digitar nada, você deixar como se o coeficiente fosse 1, igual eu fiz ali. Então já poupa o trabalho do usuário digitar 1, e se ele não digita nada, o coeficiente fica como sendo igual a 1, né? Pode ser uma sugestão aí também para vocês implementarem, certo? Então, por esse aplicativo a gente termina aqui agora, né? A gente veio desde a interface, a programação em blocos, e agora esse último teste. Bem simples, né? A gente fez um aplicativo justamente bem simples para exemplificar para vocês como vocês podem automatizar operações matemáticas da vida de vocês. Isso não se aplica só à equação do segundo grau, mas qualquer operação matemática que funcione, que a solução seja feita através de um algoritmo, né? Ou seja, um passo a passo que você faz, que você calcula matematicamente para poder chegar a uma resposta, vocês podem estar implementando isso num programa que foi um aplicativo, mas existem também outros programas que dá para fazer isso, e é o que o mundo faz hoje, né? Em vez do ser humano ficar perdendo tempo calculando na mão, sozinho, ele usa o computador, que calcula mais rápido, mais preciso, não vai errar nenhuma conta, né? Se você programar ele certinho, ele não vai errar, certo? E esse aqui é mais um pequeno exemplo de como funciona essa automatização matemática, né, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. As dúvidas vocês podem deixar aqui no comentário, que a gente vai estar de olho para tirar qualquer dúvida de vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!